Muito bem. Então, lá no parágrafo 25, na parte 1, né, nós encontramos o seguinte parágrafo. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos competem, que vos tangem presentemente na crosta da terra. Continua o parágrafo, mas o Ascan está se prendendo a essa primeira frase, né? Procurais conosco. Então, o que ele está trabalhando nesse íntere? A conexão do homem com o etéreo, com Deus, com os espíritos, né? Com o invisível. Aí nós já vimos como que se dá essa conexão com Deus, né? Vimos já nos 2 estudos anteriores, e só para a gente realinhar nossos pensamentos aqui, nós trouxemos umas 2 ou 3 lâminas do estudo anterior para a gente fazer a conexão com o estudo de hoje, né? Então, nós paramos na Idade Média, e depois no finalzinho da Idade Média, né? Porque a gente fala final da Idade Média, embora muitos historiadores não considerem mais os anos de 1800, 1857 como sendo da Idade Média, mas quando você escuta falar que ainda houve, né, um auto do tribunal eclesiástico que manda queimar 300 exemplares de livro, então ainda faz parte da Idade Média, né? Mas é no meio disso tudo que surge a codificação da doutrina espírita. E aí, né, surge uma nova forma do homem se comunicar com o invisível, uma nova relação de comunicação entre esses 2 planos, né? E aí é claro que com essa nova forma de comunicação vem também o quê? Uma nova ideia, um novo conceito de Deus. Porque até então todos os conceitos de Deus estavam muito ligados à antropomorfia, a uma relação de um Deus humano, de um Deus com formas humanas. Porque você fala assim, que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e você logo faz essa conexão com a semelhança humana. Não! Ele criou o homem à sua imagem e semelhança pelos atributos. E nós já falamos aqui, não há separação entre criador e criatura. A criação é desdobramento do criador, não está apartada dele. Então, a criação é o criador, embora o criador é imanescente. É superior à criação, é filosofia. Não tenho pretensão que os senhores me entendam neste momento, até porque muitos, né, rejeitam a filosofia. Por quê? Porque não gostam de pensar. Não é que filosofia é difícil, é porque não gostam de pensar, né? Então, a criação e a criatura é uma e a mesma coisa. Então, você não pode ter no Criador essa forma humana, porque você é imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança dele, dos seus atributos. Quais são os atributos do Criador? Né? Ele é virtude, ele é honra, ele é verdade, ele é justiça, ele é saúde, ele é prosperidade e vários outros atributos. E aí, o que não está dentro desse arcabouço não é Deus. E se não é Deus, não é criação de Deus. E se não é criação de Deus, não tem espaço dentro da sua criação. Isso nós falamos aqui nos estudos anteriores. E eu disse uma coisa a mais aos senhores. Eu disse o seguinte, então vamos entender o que é umbral. Umbral é uma zona formada por milhares de pensamentos análogos. Porque qualquer coisa precisa ser formada a partir de uma coisa. Não se nasce, não tem criação espontânea.
Não existe. Então, para existir um umbral, tem que existir um grupo de pessoas que têm pensamentos análogos. Um pensa em suicídio, o outro pensa em vício, o outro pensa numa maldade. Cada um tem um tipo de pensamento. Juntos, eles formam um conjunto. Agora, quando centenas de pessoas têm o mesmo tipo de pensamento, milhares de pessoas têm vários pensamentos análogos, forma-se um umbral. Onde está esse umbral? Né? Como ele é formado por pensamento, imaginem vocês que o pensamento como sendo uma nuvem, uma fumaça. Imagine vocês como sendo isso. Essa fumaça reveste o planeta. Ela não tem um lugar físico. Como, por exemplo, o nosso lar, que é uma nave que está estacionada em cima do Rio de Janeiro. Ela é física. Ela é palpável. Né? Mas o umbral não tem. E ele é feito disso. Agora, o que é a matéria que o constitui? Pensamento. O que é pensamento, senhores? O que é pensamento? Uma onda, não é? Uma onda energética. Pronto. Se é uma onda, se é energia, é matéria. Só que a matéria é criação divina. E por que essa matéria está sendo usada de forma errônea? Então, o problema não está na matéria. Está em quem manipula a matéria. Vou dar um exemplo. A eletricidade é energia. Ela é boa ou ela é ruim? Ela é neutra. Você pega essa luz aqui, você ilumina o ambiente, ela é boa. Você liga o refrigerador, coloca os alimentos para conservar, ela é boa. Você pega um fio, propositadamente, coloca no chão com água, sabendo que tem alguém pisando ali, ela é má. Cai um raio na sua cabeça. A cadeira elétrica, o raio é da natureza, né? Mas uma cadeira elétrica, a energia, mas ela é má? Não é má. Ela é boa? Ela não é boa. Ela é o que é. Quem usa ela é que está infringindo a lei divina. O umbral não é mal. Ele é só o que é, fruto da criação de um grupo de seres. Reflexo do pensamento de um grupo de seres. Ele não é mal. Por isso que as entidades formadas pelos arcanjos, que são os responsáveis pela... Como que eu vou te dizer? Quando se desfaz, quando pulveriza, pela pulverização das zonas umbralinas, né? Só eles que podem fazer essa pulverização. Ou os próprios homens. Como os próprios homens são muito lentos nesse processo de se autocurar, porque ele precisa se autocurar para poder desfazer a contribuição dele, o tijolinho que ele colocou na construção daquele universo. Quantos tijolinhos tem? Então, é muito moroso? Então, vem, né, as máquinas e dissipam aquilo, pulverizam com luz. Mas para pulverizar, precisa esvaziar. É o que vocês chamam de processo de transição. Né? Porque para o planeta evoluir, ele não pode ter um umbral. É o primeiro grande passo. Quanto tempo dura uma pulverização do umbral? Quanto tempo dura a demolição, vamos falar na linguagem comum da Terra, de uma zona umbralina? Pode durar séculos. Pode durar séculos. Depende de vários fatores. Né? Se as pessoas da crosta se conscientizam mais rapidamente, é óbvio que elas diminuem o acesso às zonas umbralinas.
né? Então, tudo isso a gente precisa entender nessa conexão que o homem tem com o infinito, com o invisível, com o espiritual. Essa própria conexão dele com Deus. Porque o homem fica procurando Deus nos lugares. Aí nós escutamos assim, eu vejo Deus neste lago calmo, né? Idílico. Eu vejo Deus na imensidão do mar. Eu vejo Deus no pôr do sol. Tá tudo bonito. Deus está em tudo isso. Mas Deus está no assassino que está com a mão segurando uma arma. Ele está. Aí você me pergunta, e por que ele não impede? Ele intui. Mas a decisão é do homem. Porque ele, o Criador, um dos seus atributos é o livre pensar. Esse é um dos seus atributos, a liberdade de pensamento. E sendo ele o Criador, foi o primeiro atributo das suas criaturas. Né? Então, ele está em tudo. Falar que Deus não está na zona umbralina é negar a misericórdia divina, porque ele está na zona umbralina. Ele está na água putrefata da zona umbralina. Ele está no capim seco da zona umbralina. Ele está nos andrajos dos seres da zona umbralina. Ele está na deformação licantrópica, zootrópica dos seres que habitam a zona umbralina. Porque se ele não estivesse, ele não seria Deus. Porque ele é a causa primária de todas as coisas, e não apenas algumas. Entender. A grandiosidade de Deus está acima dos conceitos teológicos. E é por isso que o Cristo alertou vocês que estavam lá 2000 anos atrás. Conhecereis a verdade, e é ela que vai vos libertar. Aí a gente tenta trazer a verdade. Mas a nossa verdade, ela é muito drástica, polêmica, né? É uma verdade que causa espanto, né? Então, entender que o Criador primordial, o que ele faz, a criação sempre esteve nele. Nós já vimos isso no nosso estudo anterior. A criação sempre esteve nele. Ele vomitou a criação. Ele transbordou, ele transcendeu o seu desejo, que já havia em si. Que já havia em si. Então, você fala assim, o universo começou com o Fiat Lux, com o Big Bang. O seu universo, né? O universo de Nebadon. Tá. E os outros universos? A causa primária. E os outros universos? Porque o seu universo é uma célula de um corpo. Um átomo. O seu universo é um átomo. Qual a causa desse átomo? Né? Então, a gente precisa... Porque chega um momento que o seu cérebro, ele não consegue, né, dimensionar. Por isso que eu falo em um universo, eu não fico falando nos multiversos. Porque se você pensar em termos de grandeza de galáxia, você já enlouqueceria. Então, o Criador primordial, desde sempre, esteve presente na sua criação. Não há ruptura. Ele falou assim, bom, agora eu vou falar o meu verbo. E faça-se o dia. E o dia se fez. Quer dizer, há uma ruptura. Faça-se o dia
E aí o dia fez separado dele, porque se você ler lá no livro sagrado, está escrito que antes de fazer a terra, por exemplo, ele andava sobre as águas. Ué, então o universo não começou aí porque já existia água? Né? Então, esse desejo de criar já é parte de Deus. E é uma parte que continua existindo, se fazendo, né? Realizando. É como se Deus, nesse exato segundo, estivesse manifestando seu desejo, porque a criação, outras células estão sendo criadas, e mais, e mais. Como todo átomo, como toda célula, um dia ela declina, ela envelhece, e ela é substituída por uma célula jovem. Mas o material dela não se perde. E eu expliquei isso aqui com os sóis. Né? Quando o Sol chega no seu... se torna uma gigante vermelha, né? E naturalmente ele explode, mas toda a matéria do Sol não se perde. Vai formar supernovas, vai formar outros mundos. Né? Então, o que é preciso para entender? E por que entender a natureza de Deus? Olha, Deus, eu sou. É o nome de Deus. Eu sou. Entender a natureza de Deus é entender que Deus é a sua criação. Deus é tudo que ele criou. Então, esse Deus que não está dissociado da criação, está na criatura. Foi disso que nós falamos no encontro passado. Está na criatura. Mas a criatura, por sua liberdade de pensamento e por sua liberdade de escolhas, né, vai se afastando do Criador. Porque cada vez que ela comete um engano, não vamos falar pecado, erros. Cada vez que ela comete um engano. O engano não é criação divina. O erro não é criação divina. O erro é a contravenção às leis naturais. Quais são as leis naturais? Os atributos divinos. O amor, a bondade, a honra, o caráter, eles são leis naturais. Então, todas as vezes que o ser se afasta desses atributos, ele está infringindo as leis divinas, as leis naturais. Então, ele vai se afastando. Aquela parábola do filho pródigo, que fala do retorno do filho à casa do pai, é exatamente isso. Deus festeja esse retorno, porque ele espera por sua criatura, que é parte dele, é uma célula dele. É uma célula dele. E ele quer que volte para ele, que volte tão puro e cristalino quanto saiu, porque é assim que você foi criado. Ah, não, mas a doutrina espírita me ensinou que eu fui criado simples e ignorante. Já expliquei isso aí. Simples e ignorante no sentido de saber, do conhecimento de cada mundo por onde você passou. Mas você foi criado puro. Você foi criado dotado dos atributos divinos, porque você sai, você transcende. Eu transcedo do desejo divino. Então, eu sou a mais pura expressão do amor de Deus. Se eu sou a mais pura expressão do amor de Deus, eu estou em Deus, tanto quanto Deus está em mim. E é isso que eu ensinei para vocês. O que é preciso para a gente, então, assumir essa divindade e usá-la a nosso favor? A favor da nossa evolução, do nosso crescimento moral, da nossa ascensão em todos os sentidos, inclusive material. Por que não? Porque a matéria não é criação divina?
Então, eu sou herdeiro da matéria. E o que é preciso? Uma palavra-chave: conhecimento. Conhecimento. Não é que você tem que ser PhD em determinados assuntos. Você não tem que ser doutor, você não tem que desenvolver tese. Você tem que ter conhecimento. Esse conhecimento implica em você transformar o que você aprende em sabedoria. E a sabedoria só se torna realidade quando há dentro da sua mente uma conexão entre o intelecto, a intelecção e a consciência, que é a memória kármica, akáshica. Por quê? Se a intelecção ficar dissociada da consciência, a pessoa é um cientista, é um teórico, é um PhD, mas não é um ser evoluído. Então, você tem pessoas com pouco conhecimento acadêmico e com grande sabedoria, porque estão com a consciência, né, desperta. O que é estar com a consciência desperta? É você ter entendimento disso que eu te falei, que você é uma extensão do eu sou, do Criador primordial. A partir do momento em que você tem essa consciência de que dentro de você existe uma centelha divina, uma célula divina que está dentro de você, e geralmente a gente reporta isso ao chakra cardíaco, né? Quando na verdade deveria ser o chakra coronal. Mas isso não importa. Quando você tem essa consciência de que dentro de você tem uma chama crística, uma essência divina, uma centelha divina, você muda a sua concepção de fé. Porque você para de acreditar em coisas palpáveis, imagens, mitos, ritos, santos. Você para de acreditar nos templos de pedra, nos altares de pedra, nos sacrifícios aos deuses e passa a buscar Deus onde? Dentro de você. Mas não se iluda. Não pense, então tá. Deus está aqui, é aqui que eu vou buscar ele, não tem mais necessidade de religião, não tem mais necessidade de nada. Olha, são poucos que não precisam de religião. Isso aqui não é religião, já falei. Mas são muito poucos que não precisam. Porque eles ainda precisam desse cabresto para poder guiar a força para um caminho. Condição evolutiva de cada um. Mas aquele que não precisa desse cabresto, ele também não pode esquecer de uma coisa: disciplina, disciplina, disciplina. Porque não basta você assimilar, entender que dentro de você está uma centelha divina, é lá que eu preciso buscar Deus e está tudo certo. Você precisa saber os caminhos que te levam até essa essência, né? Então, primeira coisa que você precisa saber é o que é Deus. Entender que ele é o princípio de tudo, a causa primária de tudo, de todas as coisas, né? E a doutrina espírita, ela traz essa nova concepção, esse novo conceito, para uma época que, se vocês pensarem, porque para hoje é fácil você entender isso, mas quando a doutrina foi codificada, o conceito de Deus era muito distoante do que
os espíritos trazem a Kardec. Né? Então, é muito difícil para os homens daquela época entenderem, né? Esse novo significado de Deus, quanto mais entender que Deus não criou nada separado de si, que Deus é a sua própria criação. É claro que eles não tinham como compreender isso. Então, você vê, Cristo vem há 2000 anos e, né, traz... Vamos lá. Abraão vem há 6.000 anos e traz a ideia de que Deus é um. Moisés vem há 3.500 anos e traz a ideia de um Deus das guerras, um Deus vingativo, um Deus punitivo. Jesus vem há 2.000 anos e traz uma ideia de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus de poder infinito. Vem a codificação, né? No final do século XVII, e aí traz a ideia de quê? De um Deus que é construtor, que é transformador, que é generoso, misericordioso e, acima de tudo, que é a causa primária de tudo que há. Né? Então, se você imagina que você é uma extensão da criatura, né? Já que ele é o criador de todas as coisas e ele é a própria criatura. E ainda assim ele é imanescente, ou seja, ele está acima da sua criatura, ainda sendo ela. Então, considerando, né, que o ser é idêntico a Deus, bravo falar isso, hein? O ser é idêntico a Deus, nada há se Deus não é. Aí nós trazemos o exemplo, não haveria o branco se não houvesse a brancura. Você só sabe que existe a brancura porque você conhece o que é branco. Você só sabe que há Deus porque você conhece o que é igual, o que é semelhante a Ele. Você conhece a sua criatura. Né? Foi isso que Einstein estava concluindo antes de sair do plano denso da matéria, né? E nisso tudo, já que o homem chegou à conclusão que dentro dele tem a centelha divina, né? Que dentro dele tem essa molécula de Deus, a essência crística, né? Então, a partir desse momento, ele precisa, então, o quê? Comunicar-se com seu Criador. E como que ele faz esse contato, essa conexão? Já que o Deus está nele. Né? Então, a partir do momento que você é um ser inteligente, olha o branco e a brancura. Se você é inteligente, você só é inteligente porque existe uma inteligência superior a você. O que resta a você? Buscar o que você precisa na fonte inicial. Né? Na semana passada, nós ainda falamos que para uma coisa se tornar realidade para você, um pensamento se tornar realidade, você precisa convencer a sua consciência daquele fato. Não foi isso que nós falamos? E para convencer a sua consciência, você não consegue convencê-la fácil. Você precisa, o tempo todo, vários dias, constantemente, diariamente, repetir aquele pensamento para que ela assimile aquilo como verdade. Aí nós citamos o exemplo de que os orientais, né, usam aquele colar de 108 contas lá para poder repetir esses pensamentos, esses mantras, porque é um mantra, né?
até você convencer sua consciência. Quando você está convencido de que aquilo é verdade, pronto, o universo então assimila aquilo e se torna palpável. Você já viu a pessoa que mente? Aquela pessoa bem mentirosa, ela acredita na mentira dela. Ela acredita tanto que se ela passa por um detector de mentira, ele não consegue. Ele não consegue capturar nervosismo, sinais de instabilidade emocional, porque ele acredita. Né? Então, acreditar é o mesmo que ter fé. Ter fé é a conexão. A fé é o caminho, é o religare. Né? É através da fé que você vai fazer a chamada direta com o seu outro lado, que é o seu lado superior, que é a sua essência crística, que é essa mônada divina que tem dentro de você. É o religare. Né? Então, a fé, né, ela faz essa conexão e ela te coloca em contato com o transcendente. O que é o transcendente? É o divino, é o espiritual. Então, nós estamos falando aqui na conexão com Deus, mas é a conexão com o plano etéreo, no todo. Você só consegue essa conexão por esse caminho. O caminho de acreditar. O caminho da fé. Né? Então, eu já até me adiantei aqui. Né? Aí eu falei aqui, anteriormente, né, que é graças a essa centelha divina, né, que essa ligação vai se tornar possível. Mas é preciso ter noção que dentro da criatura existe uma distinção entre o que seja razão superior e razão inferior, ainda que seja uma única razão. Por quê? Porque são as duas faces da alma. A razão superior é essa centelha divina, né? É a que manifesta os atributos de Deus. E é o que forma a sua memória akáshica. Porque a sua memória akáshica, a sua consciência, vai ser formada por esses atributos. E a razão inferior? A razão inferior é exatamente os desejos humanos, individuais. Né? Então, a centelha divina, embora seja uma molécula, né, pequenininha, embora seja uma célula, ela é potente. Ela tem uma potência enorme. Aliás, quando você pensa em Deus, você pensa em algo muito grande, 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 grande. E se você pensasse em Deus como uma pequenina molécula? Uma única molécula. E ainda assim ela tivesse toda a potência do que você possa imaginar como força. E se você pensasse dessa forma? Né? Então, essa molécula divina, essa centelha divina, ela está gravada dentro da sua consciência, dentro da consciência de toda criatura inteligente. Tá certo? Por isso que eu falo do despertar da consciência. O que é o despertar da consciência? É o retorno do filho pródigo, à sua essência. Né? E é lá que esse contato vai se dar, vai acontecer. Né? Então, essa consciência divina, essa centelha, ela é uma potência altíssima, poderosa. Embora seja uma molécula, ela é capaz de abalar todo o seu corpo, de mudar toda a estrutura da sua vida, de mudar todas as suas concepções. E é através dessa molécula, né, que a alma se torna verdadeiramente livre. Por que verdadeiramente livre? Porque o homem só se sentirá livre verdadeiramente quando ele estiver em paz consigo.
E essa paz, ela não pode ter nenhuma mácula naquilo que diz respeito ao que não é divino. Então, se tiver mágoa, não há paz. Tem ressentimento, não há paz. Tem desejo de vingança, não há paz. Tem medo, não há paz. Tem depressão, não há paz. Tem angústia, não há paz. Tem ansiedade, não há paz. Essas coisas são criações humanas, da razão inferior. E para você se tornar verdadeiramente livre, você precisa estar em paz. Estar em paz não implica que você tenha que sair por aí gritando em alto bom tom que você mudou, que você é outra pessoa, que você perdoou, que você agora está em paz com o universo. Então, a gente fica vendo aí esses modismos de nova era, né? Esses modismos de transição planetária, porque todo mundo agora é guru, todo mundo agora entende de espiritualidade, cada um tem uma teoria, né? Então, a gente precisa entender que o mínimo é mais, né? O mínimo é mais. Por isso que eu falei para vocês. Eu fiquei imaginando Deus assim, aquela potência. Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não consigo imaginar. Pensa nele como uma molécula, a menor das moléculas, que se chama amor. Isso é Deus. Não busque ele nas coisas grandiosas, que às vezes ele está nas pequenininhas. Né? E esse amor do Pai, ele é universal. Ele transcende para todas as suas criaturas de uma forma democrática, se podemos usar essa palavra, se ela cabe, né? De uma forma universal. Então, todos têm direito a voltar para a casa do Pai. Pegaram a herança, foram para o mundo, gastaram tudo, ficaram a zero e agora querem voltar e ele te recebe. Se você estiver livre para poder voltar. Né? E o Cristo, né? O Cristo que nós conhecemos aqui neste universo, o Cristo cósmico, o Cristo galáctico, porque ele não é Cristo terreno. Entendam isso, parem de colocar limites, né? Então, o Cristo, ele é para planeta Terra, para sistema solar, para a galáxia Via Láctea, ele é a expressão máxima do amor do Criador primordial. Quando ele permite que esse ser livre, iluminado, cuja consciência abrangeu inúmeras outras consciências em amor, né? Transcendeu em amor. Então, quando ele permite que esse ser crie um outro universo desdobrado do seu desejo, o que ele está fazendo? Ele está revelando às suas criaturas inteligentes, à humanidade, vamos dizer assim, que ele se faz presente. Que ele se faz presente. Porque, nesse caso, você vê o Cristo. Cristo não é Deus, mas Cristo é a representação do amor de Deus. Para que o homem consiga compreender os atributos divinos. Porque o Cristo aqui, na sua essência crística, quando ele esteve na Terra, toda a sua existência, ele fez o quê? Ele experienciou os atributos divinos em si. E quando ele quebra, né, as mesas dos vendilhões do templo, ele estava irado, ele estava transtornado, ele estava manifestando o atributo de Deus, da justiça. Né? Eu já falei para vocês que o conceito de vocês é muito limitado acerca das coisas, né? Então, essa centelha divina, né, é como que um meio concreto
que vai tornar a alma humana aberta para se relacionar com Deus, que é a fonte de todo conhecimento, mas através de quê? Através da fé. Fé em quê? Se eu não consigo conceber Deus, porque quando fala para mim que ele é a causa primária, eu não consigo entender. Então vem a figura do Cristo, a imagem do Cristo, para nos fazer entender que é Deus, através das suas atitudes, através do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. E quando ele fica na essência crística por 3 anos da Terra, e quando ele expira essa essência divina, ele continua ainda como pneuma, como se fosse um ar, que é o que as religiões chamam de Santo Espírito, né? Como sopro da vida, né? Soprando as centelhas divinas, como vocês sopram uma brasinha para que o fogo não se apague. Então, ele sopra a centelha divina, né? Possibilitando ao homem lembrar-se da sua condição de ser divino também. E ele mesmo disse isso: sois deuses. Sois deuses. Está lá no Evangelho de João. Né? Então, é muito grandioso esse entendimento. Eu estou falando de uma forma muito reduzida. Nós não estamos aqui entre filósofos, entre pensadores, nós estamos aqui entre amigos, né? Tentando entender como que eu preciso fazer para me conectar com o espiritual, me conectar com Deus, me conectar com Cristo, me conectar com os irmãos das estrelas, como vocês falam, me conectar com o Ascan, como vocês falam. Como que eu faço? Eu já falei, através do acreditar, da fé. Então, entendam, o intelecto, a mente, o raciocínio, é o elemento que vai corroborar essa relação, né? Mas para que o intelecto, que é portador da essência divina, que ele mesmo, por esse mistério incompreensível, questão número 17 do Livro dos Espíritos, né? Ele é capaz de atingir o quê? A alma humana. Ele é capaz de fazer a alma humana conceber Deus através do intelecto. Né? Por quê? Porque Deus e homem são uma só unidade. Então, através do intelecto, eu hoje abri a caixa do intelecto de vocês e coloquei pelo menos um tijolinho desse conhecimento. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, se você substituir centelha divina, mônada divina, essência divina, se você substituir tudo isso por uma palavra, alma humana, isso é o que te leva de volta à casa do Pai. Né? Então, o intelecto é o que eu falei, razão superior, razão inferior. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria. São 2 coisas distintas. Não adianta você ter muito conhecimento. Você tem muito conhecimento aqui hoje, não tem nenhuma sabedoria, você desencarna, você está perdido. Porque é a sabedoria que vai te mostrar o caminho. Aquele caminho de volta, que todo filho está fazendo, tem que fazer. O intelecto não sabe desses caminhos, porque ele só conhece as coisas palpáveis. Embora ele seja, quando a gente está falando de intelecto, eu estou falando de mente, né, de psique. Embora ele seja a mente, a sede da alma humana. Tá certo? Ele é a sede, mas se ele for somente razão, ele se perde.
né? Lá dentro dele está a centelha da alma. É essa centelha que é o caminho de volta à casa do Pai. É através dessa centelha que há uma decisiva participação, né? É uma conexão entre homem e criador, entre criador e criatura. Agora pensa comigo. E se a alma, se na alma, né, tem algo criado, porque a alma, ela transcende o intelecto, tá certo? Ela só está ali dentro porque no corpo físico o que abriga a alma é o intelecto, mas ela transcende, ela é anterior a esse intelecto. Na alma tem algo criado que é o intelecto. Todos concordam? Tá? Agora, se a alma fosse somente intelecto, só razão, puro intelecto, aí ela não seria alma, ela seria Deus. Não é? Porque se ela é puro conhecimento, se ela é total conhecimento, né? Porque o que o homem tem é uma parte do intelecto. Eu falei para vocês, a criatura é extensão do Criador, mas o Criador é imanecente à criatura. Ele é superior à criatura. Vou dar um exemplo. Quer ver uma coisa? Preciso dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Bom, lembrei. Veja bem, vocês têm mania, né, de fazer essas cirurgias plásticas, né, para poder a fonte da juventude, né? Então, vamos entender. Você pega, coloca um apêndice no seu nariz, tá certo? Coloca um apêndice no seu nariz, o cirurgião vai cobrir com a pele, vai tirar a cartilagem, vai cobrir com a pele, enfim, pronto. Ou você faz um implante de um osso, um implante de pele. Vamos pelos implantes que vai ficar mais fácil o entendimento. Pois muito bem. O implante está em você. O implante do osso está em você. Ele é seu. Ele faz parte de você. Ele é o intelecto. Mas ele é só um pedaço do intelecto, não é? Ele é só um pedaço de você, não é? Todo o resto é o intelecto, é o corpo. Então, vamos imaginar que você fez um implante de um pedaço de osso deste tamanho. Esse é o intelecto humano. Ele foi colocado num corpo, que ele faz parte de um corpo maior, que é o intelecto divino, o conhecimento divino. Então, você está entendendo que você é parte da criatura, mas que você é inferior ao Criador? Conseguem fazer essa distinção? Porque senão fica parecendo paradoxo, né? Coisas contraditórias. Vocês entenderam? Todos nós somos desdobramento do Criador, mas nós não somos o Criador. Nós estamos no Criador. O Criador está em nós. Por que o Criador está em nós? Esse osso que foi implantado, ele não tem que ser assimilado pelo todo. As células ósseas não vão fazer ali a ligação. O sangue não vai correr ali por entre ele, porque se não correr, ele vai morrer, ele vai ter que... Não é isso? Então, o que acontece? O intelecto humano é uma parte do todo. A criatura humana, ela é uma parte do Criador, mas ela não é o Criador. E aí eu posso dar um outro exemplo umbral. O que é aquela criatura que está na zona umbralina, lá no mais fundo do abismo da zona umbralina? Ele é o osso que foi implantado e que não foi absorvido. Ele se auto-rejeitou. Não é o grande corpo que rejeitou ele. Aqui é o contrário da ciência. Ele se rejeitou. Ele não quis ficar. Então, ele está afastado do grande corpo.
mas o pedacinho dele, que cabe ele, está ali esperando que ele volte. Uma hora ele tem que voltar para o corpo, porque ele faz parte do corpo, da unidade. Lembra da unidade, nossos estudos de unidade? Ele faz parte dessa unidade, ele tem que voltar para a unidade. Primeiro ele volta para a unidade de que forma? Tomando consciência de si. Quem é ele? Quem eu sou? A gente faz sempre essa pergunta, quem eu sou? Não é quem eu estou, quem eu sou. Né? A partir do momento em que ele consegue responder essa pergunta, que ele consegue entender que o eu sou, né, uma parte do Criador, eu tenho que, por responsabilidade, adotar atitudes diferentes. Eu não posso mais continuar sendo o mesmo. Porque eu já entendi, né, que eu sou, então eu preciso agir de acordo com o que eu sou. Olha o que eu falei, eu sou. É o nome de Deus, o nome sagrado de Deus. Né? Aonde que vocês vão encontrar Deus, espiritualismo, os seres incorpóreos, essa relação telepática com os seres biológicos extraterrenos, as entidades biológicas? Onde? Né? Através da interiorização. E é por isso que, nas terças-feiras, um dos momentos mais importantes do trabalho de cura é a interiorização. É ensinar vocês o caminho para dentro. Porque o caminho para fora, vocês sabem de cor e salteado. Né? Voltar-se para Deus, relacionar-se com Deus. Né? Você precisa ir para dentro. Para dentro. E aí a gente faz 3 perguntas. Qual é o fundamento base desse retorno? Qual é a condição básica para esse retorno? E como é que se dá essa relação? Então, vamos tentar responder essas 3 perguntas, né? Primeiro, qual é o fundamento basilar? Primeira coisa, a partir do momento em que você sai, né, do todo, você sente uma necessidade natural de se relacionar com o todo. Isso é simples, isso é básico. Por exemplo, senhores, prestem atenção, parem aí de mexer na caixinha e olhem para mim, que eu não estou aqui para falar para o vento, não. Né? Então, prestem atenção. Você sai para viajar. Você vai fazer uma viagem. Pode ser uma viagem de uma semana, pode ser uma viagem de um mês, pode ser uma viagem de um ano, não importa. Você sai para viajar. Você deixou em casa a sua esposa ou o seu esposo, você deixou em casa os seus filhos, você deixou em casa a sua família, seus animais de estimação. Você está lá no seu destino. Qual é a sua necessidade? Ligar para sua casa. Dar notícias suas, saber notícias dos seus. Isso é uma necessidade sua, porque você está longe de casa. Então, você sente uma necessidade de se relacionar com os seus. Seja através de uma carta, seja através dessas redes que vocês usam, seja através de qualquer meio de comunicação. Vocês sentem essa necessidade de se relacionar com os seus. A mesma coisa, criatura e criador. É basilar. Né? Então, sabendo que tudo que existe, existe por obra de um ser superior, um ser divino, que ama indistintamente, né? Nada existe sem Deus. Então, essa é a razão pela qual o homem tem uma necessidade intrínseca, que ele nasce com ela, de comunicar-se, de relacionar-se, de entrar em conexão, claro, de retornar a Deus, que é onde ele vai se encontrar a si mesmo. Só dessa forma é que ele se encontra.
Né? É simples de entender isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, se não me engano, fala que tudo que acontece aqui embaixo reverbera no céu, acontece no céu. Então, você traz isso para o âmbito das suas coisas naturais. A necessidade de relacionar-se com Deus, ela é uma condição natural. E qual é essa condição? Né? O que é necessário para que isso se dê? Né? Primeira coisa, eu falei para vocês, o reconhecimento da essência divina. A abertura da alma à transcendência divina. E o conhecimento. Né? O acreditar, a fé. Essas são as condições para que você estabeleça esse contato. E a via para isso acontecer são duas. Uma é o desapego das coisas materiais, porque elas são temporárias. Temporais. E aí entram os apegos emocionais também. E a outra coisa é a intermediação dos agentes divinos, dos emissários divinos, que vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Pode ser anjo, arcanjo, santo, orixá, o que vocês quiserem. Essa intermediação. Porque sozinho o homem não consegue. Né? Sozinho o homem não consegue. E aí, quando a gente fala em desapego das coisas terrenas, né? Que a gente mais percebe nos seres que são recolhidos, né? Após a sua saída da matéria, é o quê? É aquela alma pesada, vazia. Né? Porque ela não se desapegou, ela não encheu a sua alma de luz, ela não encheu a sua alma de paz. Então, existe dentro dela o quê? Um vazio interior. Né? Elas sofrem porque elas têm necessidade. Olha os antigos egípcios, nas suas tumbas existiam o quê? Todos os seus escravos que eram mortos para poder servir eles no pós-vida, os seus tesouros, né? As suas riquezas, as bebidas. E aí chega lá o defunto e ele se vê o quê? Perdido, vazio, porque ele não levou nada disso. Então, ele está vazio. Então, é preciso que a gente pense. Eu gosto dessa brincadeira do faz de conta. E se eu for esta noite? E se eu for esta noite? O que é que eu estou levando na minha bagagem? Pensa, isso não é masoquismo. Isso é um exercício responsável. O que é que eu estou levando na minha bagagem? Primeira coisa que eu respondo para vocês, apego. Apego. E hoje, o apego às coisas materiais de vocês está secundário. Porque vocês já estão começando a entender as coisas. O maior problema de vocês é apego emocional. As pessoas não pertencem a vocês, senhores. Sinto muito em dizer isso, viu? Elas estão com vocês por afinidade. E são empréstimos de Deus, como a sua roupa é um empréstimo, como a sua inteligência, como os seus bens. Elas têm o próprio caminho delas. Elas seguirão ao seu lado se esse for um desejo mútuo. Então, não se apegue às pessoas, ame-as e deixe-as livres para te buscarem. E não é a morte que te separa delas. São as atitudes.
Então, é preciso refletir sobre isso. Essa relação transcendental com Deus, com os espíritos, com as entidades extraterrenas, com o que quer que seja, essa relação, ela precisa vir acompanhada de responsabilidade. Senão, ela não acontece. Né? E como que essa relação se dá? Né? Já respondi, pelo processo de interiorização. O indivíduo precisa voltar-se para dentro de si, para aquela parte mais nobre da sua alma, onde ninguém te alcança. Aí, a bomba está explodindo lá na Ucrânia, o doido está soltando bomba não sei aonde, a rainha morreu na Inglaterra e você continua em paz. Porque você não está isento, você não está isento das repercussões do seu habitat, do seu ambiente, mas você tem equilíbrio para olhar para todas essas coisas e saber qual é a sua atitude diante de cada uma delas. Como deve ser sua atitude? Você tem poder sobre aquele fato? Você tem condição de mudar aquele fato? De transformar aquela situação? Haja. Você não tem? Pense. Fortaleça aquela onda que eu falei no início, né, o pensamento, dos que querem que aconteça um resultado positivo para aquela coisa. Você tem ação sobre a guerra Ucrânia e Rússia? Não tem. Mas você pode o quê? Querer, acreditar, ter fé que aquela situação possa mudar. E se você tem essa crença, se isso é uma realidade para você, se é uma realidade para essas 31 janelas que estão aqui me ouvindo nesse momento, isso já se torna um tijolo poderoso. É o que eu falo das preces, que são colocados os nomes na relação. Você coloca o nome, mas não tem conexão, não faz conexão com o que você que colocou o nome, você não faz conexão. Né? Então, é o processo de interiorização, o retorno, né, para dentro, para o seu interior, para essa parte mais nobre da alma. E isso você não pode fazer por pedacinho. Por pedacinho você está aprendendo com os arturianos. Cada dia eles estão te levando um pouquinho mais. Cada dia eles te levam um pouco mais. Vocês gostaram da sensação de morte que eles levaram vocês? Né? Porque eles fizeram um trabalho meditativo com experiência de morte. Você foi para onde você pensa. É isso o seu caminho. Para onde você pensa. Né? Então, você vai para o seu interior, e lá dentro do seu interior você faz o quê? Comunica-se com o Criador. Como? Oração, prece. Não a prece decorada, que é um mantra. A prece decorada é um mantra. Mas o seu pedido, que não precisa ser em forma de oração. Para dentro de você, você fala, eu preciso me curar deste medo. Isso é uma prece. Eu preciso me fortalecer diante desta situação que está me abalando. Isto é uma prece. E aí, como é que Deus vai te responder? Como que Deus vai te responder? Você foi para o seu interior e falou o que você precisava. Fez a sua oração. Né? E aí, como que Deus vai te responder? Se a sua alma estiver pura,
livre da mágoa, do ressentimento, da vingança, do ódio, etc. Então, se a sua alma estiver pura, se ela estiver transitando na luz, na paz e no amor, você vai conseguir ouvir a resposta de Deus, porque é lá que ele vai te deixar a solução. É lá, não tem magia. De que forma? Na forma de uma intuição, na forma de uma ideia, na forma de um insight criativo, um déjà vu. Ele vai usar os seus 5 sentidos, aliás, os seus 6 sentidos, né, para poder manifestar a resposta que eu já disse aqui que está dentro de vocês, mas que você não consegue fazer a leitura. Então, nesse momento de interiorização, isso flui. Aí você fala assim, eu orei muito, mas Deus não me respondeu. Mas eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia e a minha ideia é que, eu vejo demais isso no trabalho de vocês das terças-feiras, as pessoas entram, pedem a cura, mas elas pedem a cura no trabalho de terça, vão na igreja evangélica, vão na igreja católica, vão na benzedeira, vai no guru, vai no templo budista, e aí aconteceu a cura. Aí ela vai atribuir a cura àquele que ela tem mais conexão. Eu fiz uma promessa para Santa não sei das quantas e ela me atendeu. E aí desconsidera todos os outros. Isso não é a alma pura, a alma iluminada. Né? Então, é ali dentro de você, no silêncio, naquele meio silencioso. Nas últimas meditações, os arturianos têm falado muito com vocês o seguinte: fechem os olhos do corpo, entrem para dentro de vocês. Aí eles falam assim, na escuridão do seu universo interior, não é isso que eles têm falado? Na escuridão do seu universo interior. Porque como agora que vocês estão aprendendo essa interiorização, porque antes vocês faziam isso de forma empírica, fechavam os olhos para fazer uma oração, mas não tinham conhecimento, era de uma forma empírica, portanto não era completa. Mas agora que vocês detêm a intelecção, o conhecimento, né, para poder fazer esse processo, tá certo? Voltar, aí ele fala assim, fechem os olhos, dentro do escuro, aí ele começa a desenhar o quadro dentro daquele universo escuro. Não é isso? Vai chegar um momento que, quando vocês fecharem os olhos, vocês não vão ver mais o vazio. Vocês vão ver a criação. O vislumbre da criação vai estar ali diante de vocês. Vocês fecharam os olhos, vocês vão ver o universo, vão ver a criação, vão ver alguma parte da criação específica. Vocês vão fechar os olhos, de repente vocês estão em alto mar. Vocês vão fechar os olhos, de repente vocês estão acima do planeta Terra, vendo toda a Via Láctea. Por quê? Porque vocês foram amadurecendo este retorno. E quanto mais vocês retornarem, mais próximo do Criador vocês vão ficando, mais amplo este universo vai se tornando, vai se abrindo. Sem magia, não tem magia. Sem mediação. Porque o nosso papel é despertar este conhecimento em vocês. Mas esse retorno não tem mediador. Não adianta você pedir para Jesus te carregar nos braços dele, naquela metáfora linda dele andando na praia, e você só vê 2 passos porque ele está te levando os passos. Não é assim. Não tem. Você vai ter que ir com os seus pezinhos. Vai ter que ir com as suas pernas. Não tem mediador. Esse caminho é individual. É de cada um. O marido ama muito a esposa é louca pelo marido, não vivo sem você, se você morrer eu morro, se um morrer eu venho buscar o outro. Não existe isso, senhores. Se o amor de um marido e de uma esposa for um amor puro e verdadeiro, existe aí o quê? Afinidade. Se existe um amor puro e verdadeiro, existe o quê? Liberdade. Deixe o outro livre.
Se ele voltar, é porque essa afinidade é verdadeira. Se não voltar, é porque a conexão é unilateral. Então, você é devedor dele. Eu sei que é complexo essas coisas, para entender de uma vez só. Né? Mas é lá, nessa centelha, é na alma que Deus vai agir. Né? E, para terminar, as nossas considerações finais. Agora aqui, eu quero até ler para vocês. Então, vamos lá. E eu gostei muito, porque todo o trabalho foi um trabalho que eu fui apontando para o meu canal, e essa última parte foi uma sugestão do canal, que me foi muito feliz, né? Então, vamos entender. O homem deve ter Deus como sendo aquele que transcende a tudo e atribuir a si a capacidade de se relacionar com o Criador a partir da centelha da alma. Muito bem. O homem deve cumprir a tarefa que lhe foi proposta. Qual é essa tarefa? Encontrar uma nova forma para que possa se relacionar com Deus. Já falamos de que forma. E terceiro, a consideração dessa relação, ou seja, da relação Deus e homem, deve ter como ponto de partida a experiência da interioridade, como caminho para viabilizar essa relação. E, senhores, tudo que eu estou falando aqui de Deus, vocês podem entender como sendo espiritual, tá? Agora, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Sobre a mediunidade. Mas agora nós chegamos numa parte boa. De nada vale nenhum tipo de mediunidade no homem se ele não conhecer os caminhos que o levem para dentro de si. Qual é a diferença de um Chico Xavier e de um João qualquer? Ambos médiuns fantásticos. Um conheceu o caminho da interioridade. O outro ficou no caminho da intelecção. Ambos sensitivos, num grau exacerbado de sensibilidade ou de mediunidade, que vocês quiserem chamar. Um encontrou o caminho para a interioridade, para a centelha da alma, manteve a sua alma pura, branca, elevada. O outro buscou o caminho da materialidade, das coisas temporais, irrisórias, que satisfazem o ego, o corpo, o orgulho, mas que quando você parte, você vai o quê? Vazio. O homem não vai obter sucesso no exercício das suas atividades sensitivas ou mediúnicas se antes ele não silenciar a sua mente, se ele não realinhar os seus chakras, se ele não encontrar o equilíbrio interior. E para isso, ele não pode ter envolvimento com 3 coisas que acabam com todo tipo de propósito elevado quando se diz em mediunidade. Mulher, dinheiro, poder. São as 3 coisas. Quando eu falo mulher aí, é o relacionamento. São as 3 coisas que são as coisas que, numa estatística que nós temos, por que esse médium com um potencial tão grande se perdeu? Orgulho. Por que ele se perdeu? Vaidade. Por que ele se perdeu? Dinheiro. Por que ele se perdeu? Aventuras. Então, me perdoe ter falado mulher. Poderia ter falado homem ou mulher. Aventuras sexuais. Sexo. Então, vamos substituir por sexo? Sexo, dinheiro e poder. Poder, você pode repetir a frase de Abraham Lincoln, né? Que é conhecer um homem, dê a ele poder. Por que os grandes avatares
né? Abriram mão do dinheiro, da fortuna. Olha o caso de Francisco de Assis. Olha o caso de Mahatma Gandhi, não, me desculpe, de Gautama, Buda, e de vários outros. O caso de Krishna, tantos outros, Platão, todos os grandes avatares, eles sabem aonde é o ponto fraco, né, da condição humana terrena. Então, eles abdicam dessas coisas, né? Abdicam. Um espírito de escola, como o do Chico Xavier, que vocês conhecem tanto, ele poderia, sim, ter nascido num berço esplêndido e, ainda assim, manter a sua integridade, a sua pureza de alma. Mas ele optou por quê? Por um lar humilde. Não que ele tivesse medo de se perder, mas até porque para não ter nenhum risco de tentação. Porque quando você está imerso na matéria, senhores e senhoras, aqui nesse grupo eu já falei que nós temos grandes, né? Grandes personagens. Quando você está imerso na matéria, você esquece do que você contratou lá em cima, do que você se propôs a fazer. Você chega aqui, você fica vislumbrado com o que você vê, com o que você, né? Você fica vislumbrado, você fica delirando, porque é muito atraente, né? A matéria é muito atraente, a matéria é muito bonita, né? E é o que você vê presentemente. Como é que você vai trocar, né? A matéria, um carro de luxo, né? Um palácio. Como é que você vai trocar tudo isso por uma coisa que você não vê, por um jardim bucólico que diz que existe em nosso lar? Né? E por último, a centelha divina, ou centena da alma, é o lugar secreto que somente o indivíduo é capaz de chegar para encontrar-se com Deus e relacionar por ele. Então, aqui no aspecto da mediunidade, aonde que está a mediunidade? A mediunidade de psicografia está nas mãos? A mediunidade de psicofonia está na boca? Né? Onde que está a mediunidade? Não. A mediunidade é um dos sentidos. E ela só vai ser assertiva, ela só vai se valer se ela tiver essa centelha divina, essa mônada celeste, essa essência divina do médium alinhado com seus propósitos. Senão ela não funciona. Não funciona. Se não houver uma paridade entre o que o médium faz, fala, prega e o que ele é na realidade, não funciona. Pode até funcionar por um tempo. Ele pode ser joguete na mão de inteligências sarcásticas, mas quando nós estamos falando de mediunidade sacrossanta, elevada, é preciso que haja alinhamento entre coração e intelecto, entre o que o médium fala e o que ele vive. Senão não funciona. Né? Bom,